Glória a Jesus! Que bom poder contar com você mais uma vez. Eu quero, portanto, lhe saudar com a doce paz do Senhor Jesus. Que a graça de Deus esteja inundando o seu lar, sua casa, toda a sua família. E que nesses minutos que nós vamos passar juntos, que possamos ser edificados, fortalecidos, abençoados pelo poder da palavra, pelo poder da oração e da comunhão no Senhor. Quero nesta semana estar trabalhando dentro do nosso propósito de falarmos sobre orações da Bíblia e também orarmos juntos. Eu quero pensar um pouquinho em algumas orações desenvolvidas pelo Senhor Jesus. Portanto, o tema desta semana vai ser este: na escola da oração com o Senhor Jesus. Jesus é o mestre por excelência. Quando a matéria trata-se a falar sobre oração, não existe ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar a orar. Até porque tudo que Jesus desenvolveu em relação ao seu ministério terreno, enquanto esteve aqui nesta terra, tudo ele fez através da oração, quer seja pregando, ensinando, curando, liderando pessoas, mesmo ele estando restaurando famílias, aconselhando famílias, você vai perceber que o ministério de Jesus esteve sob a base da oração e da comunhão com o Pai. Por isso ele exerceu muita autoridade e poder sobre os demônios, sobre os espíritos imundos, sobre enfermidades, sobre as causas impossíveis. É por isso que com autoridade ele ordenava a própria natureza. Quando os ventos estavam soprando contrariamente, ele ordenava: aquieta-te, vento. Quando o mar estava furioso, ele dizia: acalma-te, mar. Tudo isso ele fazia porque ele exerceu e desenvolveu um ministério de profunda oração. O lindo é saber que os discípulos do Senhor Jesus reconheciam isto, porque eles viam, presenciavam horas, minutos, tempos expressivos em que o Senhor Jesus estava conversando com o Pai. Por exemplo, em Lucas capítulo de número 11, o versículo 1, a Bíblia diz que um dia Jesus estava orando e a Bíblia diz que os seus discípulos, um deles decidiu aguardar Jesus dizer o amém da oração e então ele disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos a orar. E a Bíblia vai dizer que Jesus então os orienta. Você pode perceber em Lucas capítulo 11 que Jesus nos dá importantes lições a respeito da oração. Ele fala com muita propriedade através do seu ato de orar que a oração deve ter prioridade na nossa vida. A partir do versículo de número 2 até o versículo 4, você vai perceber que Jesus nos traz um modelo de oração, como nós devemos falar com o nosso Pai que está nos céus. Quando nós observamos a partir do versículo 5 até o versículo 8 de Lucas 11, Jesus nos contando a parábola do amigo importuno, ele nos ensina sobre a perseverança da oração e o resultado que podemos alcançar através de uma oração com persistência. E aí, quando nós passamos a ler Lucas 11, dos versículos 9 a 13, nós vamos ver a grande promessa que podemos alcançar, a promessa do derramamento do Espírito Santo, a promessa de sermos cheios do Espírito Santo, a promessa de sermos tomados pelo poder e a presença do Espírito Santo através da oração. Por isso, eu gostaria de convidar você a se matricular comigo na escola da oração com Jesus. Eu quero me matricular nesta escola e eu preciso, eu desejo, eu anelo por aprender a orar com o Mestre Jesus.
O interessante é que os seus discípulos fizeram esse pedido a ele. Um deles disse: ensina-nos a orar. Veja que eles não pediram para Jesus ensinar a pregar. Eles não pediram para Jesus ensinar a fazer milagres. Veja que eles foram bem objetivos e muito inteligentes no pedido, quando eles fazem o pedido dizendo: ensina-nos a orar. Eles compreendiam que a oração é a chave de tudo, porque se você orar, Deus vai te dar unção para você pregar bem. Se você orar, Deus vai te dar autoridade e milagres vão acontecer. Se você orar, as coisas difíceis se tornarão fáceis, as impossíveis se tornarão possíveis pelo poder da oração. O que será que motivou os discípulos do Senhor Jesus a pedir a Ele para que os ensinassem a orar? É óbvio, está muito evidente no versículo 1 de Lucas 11, que foi exatamente o fato deles verem Jesus orando. E é bonito de ver Jesus orando nas Escrituras. Em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 12, a Bíblia diz que ele orou uma noite inteira para tomar uma das suas maiores decisões de escolher 12 homens para que estivessem trabalhando com ele por um período de 3 anos e meio. Você sabe que em todas as grandes decisões do Senhor Jesus, ele sempre esteve com antecedência buscando ao Pai em oração, para que o Pai estivesse trazendo direção e orientação ao nosso Mestre. Jesus ora no momento do seu batismo em águas, e é nesse texto que eu gostaria de meditar com você. Mas antes de ler o texto de Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22, deixa eu lembrar você que também Jesus orou na hora da grande dor, de amargura, lá no Getsêmani. Jesus orou inclusive quando esteve suspenso na cruz. Jesus nos ensina a orarmos e perseverarmos na oração sem jamais esmorecermos, e o lindo é ler Hebreus 7:25 e saber que Jesus, o nosso grande intercessor, ele é o nosso intercessor para sempre. Interessante, Jesus não só falou sobre oração, Jesus orou de verdade. Seu exemplo de oração é um poderoso encorajamento para que a igreja esteja orando. Sim, a igreja que aprende a orar com Jesus é uma igreja dinâmica, é uma igreja viva, é uma igreja poderosa, é uma igreja cheia de ousadia, é uma igreja que possui autoridade espiritual, é uma igreja que está sempre crescendo, avançando, progredindo, ganhando almas para o reino de Deus, expandindo o reino do Senhor aqui na terra e vencendo as astutas ciladas do diabo. Quando eu olho para Marcos capítulo de número 1, versículo de número 35, eu aprendo com Jesus o que é oração pela madrugada. A Bíblia diz que Jesus se retirou bem cedo, e esse bem cedo, de acordo com o Dr. Russell Shedd, esse bem cedo é entre as 3 e 6 da manhã. Jesus esteve num propósito de oração antes de começar a desenvolver o seu ministério, antes de pregar, antes de fazer uma grande cruzada evangelística. Jesus esteve na intimidade com o Pai. Por quê? Jesus compreendia que a intimidade com o Pai, ela deveria preceder o exercício das suas funções ministeriais e eclesiásticas. Pedro não entendia isto num primeiro momento, porque se você ler Marcos capítulo 1, versículos de número 36 e 37, você vai perceber que Pedro achava que as ações ministeriais eram mais importantes do que a meditação e a oração, porque Pedro, preocupado, desesperado, estava procurando por Jesus e disse: a multidão está ansiosa, te procurando, te esperando. E Jesus entendia e compreendia que estar
estar em momentos de intimidade com o Pai é muito mais importante e precioso do que você ter e estar sendo prestigiado pelos seres humanos. Então vamos aprender com Jesus que antes de exercermos o ministério da palavra, antes de exercermos uma função, seja na vida secular, principalmente na vida eclesiástica e ministerial, nós precisamos ter um momento de oração, de comunhão, de intimidade com o nosso Pai. Por que eu estou dizendo isso antes mesmo de ler a palavra de Deus e o texto onde vamos estar trabalhando nesta nossa meditação? É porque hoje se fala muito de oração, mas se ora muito pouco. Hoje há uma grande teologia sobre oração. Muitos escritores falam com propriedade sobre o tema, escrevem com muita sabedoria e muita inteligência sobre oração, mas infelizmente a prática de oração está sendo muito pouca nos nossos dias atuais, na nossa geração. Falamos sobre o poder da oração, mas nós não estamos vivendo o poder da oração, porque as reuniões de oração nas igrejas da nossa geração são muito pouco frequentadas pelos membros das nossas igrejas. Lembro-me quando cheguei aqui na congregação do Bairro Alto, onde estou pastoreando há mais de 7 anos, pela graça de Deus. Lembro-me muito bem quando o Senhor me trouxe a orientação e a direção de fazermos campanhas e propósitos de orações contínuas com a igreja, de 12 e de 24 horas ininterruptas. E alguém disse: pastor, você não vai aguentar, a igreja não vai absorver, porque você precisa trazer música para que o povo venha orar, porque se não tiver música, se não tiver hinos, o povo não vai conseguir orar 12 horas, 24 horas a fio. Então, eu pedi graça para Deus, mas consegui manter firme o propósito e pela graça do Senhor, é um trabalho que tem dado certo aqui na congregação em Bairro Alto e o povo de Deus, juntamente conosco, estamos nós aprendendo a orar e desenvolvendo propósitos de busca, de campanha, de oração e de intercessão, e a igreja está sendo fortalecida, a igreja está sendo curada, a igreja está sendo restabelecida na sua fé, no seu compromisso com a palavra e no seu compromisso com oração. Então, eu gostaria de, nesta oportunidade, não só estar citando exemplos de oração, mas eu gostaria, em nome de Jesus, que nós estivéssemos verdadeiramente nos matriculando e reassumindo um compromisso de orarmos um pouco mais, de buscarmos um pouco mais a presença de Deus. Queremos cantar com unção, não queremos? Queremos pregar com ousadia, não queremos? Queremos ver o Senhor curando pessoas, não queremos? Queremos ensinar com autoridade, não queremos? Claro que sim, mas precisamos orar com profundidade. Porque se nós orarmos com profundidade, com certeza vamos ensinar, cantar, pregar com muita autoridade e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Tendo dito isto, introduzindo esta série de reflexões da semana, vamos a um texto sagrado. Lucas, Evangelho descrito por Lucas, capítulo de número 3, versículos 21 e 22. É o primeiro texto que eu gostaria de estar trabalhando sobre o exemplo do Senhor Jesus em sua vida de intensa oração. É bem provável que a gente vai trabalhar dentro desta série alguns textos descritos por Lucas. As demais ministrações, bem provável que vai girar dentro das informações que temos no Evangelho descrito por Lucas, porque Lucas é o evangelista que pontua com muita precisão, não só a manifestação e a intensidade da manifestação do Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus, mas como também a intensidade de oração da vida do nosso Mestre. Vamos então ao texto sagrado que nos diz assim: quando todo o povo se batizava,
Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Esse texto por si só, ele é rico, ele é glorioso, ele é maravilhoso, ele é edificante. Veja que Lucas está fazendo algumas conexões dentro desses dois versículos que nós estamos tomando por base. Inicialmente, vemos que Lucas faz uma conexão entre o batismo e a oração. Posteriormente, podemos perceber que Lucas também faz a conexão entre a oração e o derramamento do Espírito Santo. E Lucas também faz uma conexão entre oração e céus abertos. E por fim, Lucas, ele faz a conexão entre a oração e a palavra do Pai, a voz do Pai, a comunhão com o Pai, o brado do Pai, a revelação do amor do Pai. E é sobre isso que eu gostaria de estar compartilhando com você nesta oportunidade. Primeiro, é importante dizer que o batismo em águas, Jesus se submeteu não porque ele tinha que confessar pecados pessoais e estar sendo regenerado por conta do ato batismal. Não, Jesus tão somente, ele demonstrou aqui o seu amor para com a humanidade, ele se igualou, se identificou com os homens pecadores pelos quais ele veio a este mundo para morrer, para substituir. E então nós vemos que, de acordo com Mateus capítulo 3, versículos 14 e 15, Jesus ele esteve cumprindo a justiça de Deus. Foi um ato de obediência. Mas o batismo pode nos ensinar que ele representa a entrada visível do batizando na Igreja de Cristo, ou seja, ele representa a entrada do batizando na igreja visível, na igreja local. E aí nós percebemos que também, de acordo com este relato bíblico, nós podemos seguramente dizer que também, neste caso aqui, o batismo também representa um novo começo de um relacionamento com Deus. Por isso é importante você estar filiado a uma igreja local para que você possa usufruir das atividades, você possa cumprir com os deveres e você possa estar sendo um instrumento nas mãos de Deus, desenvolvendo assim um relacionamento pleno, glorioso, profundo com o Deus dos céus, através da comunhão com a Igreja de Cristo, não só a igreja no sentido universal, mas especialmente é necessário você ter uma igreja local para você congregar, um pastor para te orientar, uma liderança para que você esteja debaixo da sua autoridade espiritual. Agora preste atenção, o texto sagrado vai nos ensinar que a oração era a vida do Senhor Jesus, porque em várias ocasiões nós vamos perceber no decorrer desta semana que Jesus está em contínua oração a Deus. Então a oração também deve ser a vida da igreja. A igreja que ora é uma igreja viva, é uma igreja ativa, é uma igreja que de fato representa o Senhor Jesus nesta terra. Por isso a igreja que aprende a orar com Jesus é uma igreja
igreja cujos seus membros oram pelas madrugadas, oram pelas manhãs, oram nos períodos da tarde, oram nos períodos da noite, oram no monte, oram em casa, oram quando estão reunidos na congregação cultuando ao Senhor, ora com gratidão, ora com fervor, ora com entusiasmo, ora quando prega quando ora. A igreja que é imitadora de Cristo é como a igreja de Atos dos Apóstolos. Você vai perceber que Atos 1 e 14, eles estavam unanimemente em oração. Você vai perceber que em Atos 2, eles estão reunidos no mesmo lugar em oração. Por isso que o Espírito Santo desceu de uma maneira gloriosa, e aí a Bíblia vai nos informar que a igreja no primeiro século continuou seguindo o exemplo do Mestre. Atos 2:42, eles perseveravam na oração. Atos capítulo 3, eram 3 horas da tarde, os apóstolos estavam indo para a oração. Atos capítulo 4, versículo 24 a 31, eles estão orando para que a mão do Senhor esteja operando maravilhas, sinais, curas, pelo nome de Jesus Cristo. E nós poderíamos citar outros tantos exemplos da igreja no primeiro século em oração. Por quê? Aprenderam a orar com o Senhor Jesus. Mas percebe comigo neste texto, gostaria de chamar a sua atenção para uma observação muito nítida no texto, quando a Bíblia fala que 3 coisas evidenciaram, marcaram a oração de Jesus aqui em Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Primeira evidência, primeira marca desta oração. Veja que o texto diz: enquanto ele orava, o céu se abriu. Primeira maravilha, primeira obra, primeiro fato impressionante, marcante, glorioso e majestoso deste texto é o céu ter se abrido. E sabe por que o céu se abre? Sabe por que o céu se abriu aqui nesta ocasião? De acordo com Mateus capítulo 3, versículos 14 e 15, é por causa da obediência do Senhor Jesus. Porque ele decidiu cumprir a justiça do Pai. Ele decidiu ser o exemplo. Ele decidiu estar cumprindo com toda a justiça divina num ato de obediência. Então, quando obedecemos ao Senhor, o céu também pode se abrir ao nosso favor. O contrário de obediência é desobediência. E o pecado na nossa vida é um ato de desobediência. E você sabe que enquanto estivermos em atitudes pecaminosas, nós impedimos dos céus estarem abertos ao nosso favor, porque as nossas iniquidades vão fazer divisão entre nós e o nosso Deus, e então as iniquidades impedem das nossas orações serem respondidas por Deus. É isso que diz o profeta Isaías. No capítulo 59, versículo 2, ele declarou que, embora a mão do Senhor não esteja encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, o versículo de número 2 de Isaías 59 diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Mas através da oração de arrependimento, de confissão, de quebrantamento, os céus podem se abrir. Jesus nos ensinou a orar. Mateus capítulo de número 6, a Bíblia fala que no versículo 6 nós podemos entrar no nosso quarto, no lugar secreto, e o nosso Pai que nos vê no secreto, ele vai nos recompensar dos nossos momentos de comunhão, de intimidade, de busca. Por isso, em Mateus 6 e 9, ele está dizendo: orareis assim:
Pai nosso que está nos céus. Isto significa dizer que em Mateus 7:7 e o versículo 8, quando você está falando com o Pai que está nos céus, é o mesmo Pai que declara: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque quem pede recebe, quem busca encontra e quem bate a porta se abrirá. Eu quero, em nome do Senhor, num ato de fé, num ato profético, num ato de confiança no Senhor, eu quero dizer para você que mesmo nós estamos nesses dias de pandemia, de isolamento, de crise, de dificuldades, os céus, eles estão e estarão abertos ao nosso favor. Sim, eu vou repetir, os céus vão se abrir ao nosso favor. Estou sendo claro? Os céus vão se abrir ao nosso favor. Mas, pastor, está tudo fechado. Nós estamos em isolamento, em distanciamento, a crise está aí, a situação está complicada, é muita gente nos hospitais, é muita gente que ainda está sofrendo com este vírus, é muita gente que está desempregado, há uma fúria muito grande do nosso adversário, eu não estou podendo sair de casa direito, a situação está complicada. Deixa eu te dar alguns exemplos bíblicos de homens de Deus que viveram a situação de isolamento, de distanciamento, num sentido até forçado, mas os céus se abriram a favor deles. Vou começar com Ezequiel. Se você ler o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, olha só que interessante. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar. Olha só, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Veja que o profeta está no meio dos cativos, ele está em isolamento, ele está num cativeiro, ele está isolado, ele está distanciado do seu povo, ele está distanciado da sua pátria, ele está distanciado da sua família. Mas percebe, foi aí que os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Sim, os céus se abriram para que Ezequiel tivesse visões, revelações, manifestações sobrenaturais de Deus na sua vida. Então creia que nesses dias de pandemia, Deus está nos convidando para nós orarmos um pouco mais, porque os céus se abrirão ao nosso favor e nós teremos visões de Deus. Quer ver um outro servo de Deus que também teve e contemplou os céus abertos ao seu favor? Deixa eu mostrar para você o que a Bíblia relata acerca de Estevão, de acordo com o que Lucas escreveu em Atos, capítulo de número 6. Atos, capítulo 6, veja a partir do versículo 54 o que diz a palavra do Senhor. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam-se os dentes contra ele. Está falando da fúria dos judeus em relação a Estevão, o primeiro mártir da igreja no primeiro século. Agora preste atenção, a Bíblia diz que, mesmo cercado por homens enfurecidos, que estavam rangendo os dentes contra ele, a Bíblia vai dizer acerca de Estevão no verso 55, mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E olha o que ele disse: olhai,
eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à direita de Deus. Veja que mesmo sofrendo perseguição, veja que mesmo sofrendo maltrato, veja que mesmo sofrendo com os homens que estavam ao seu redor, mesmo sendo odiado, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo ferido, veja que Estevão contemplou os céus abertos e ele viu o Senhor Jesus. Ele contemplou o Cristo na sua glória, ele contemplou o Cristo na sua majestade, ele contemplou o Cristo na sua, aleluia, manifestação em glória. E olha que coisa linda, os céus se abriram a favor do irmão Estevão. Deixa eu dizer para você, talvez você está sofrendo alguma perseguição, talvez você está sendo caluniado, talvez você está sendo difamado, talvez você percebe que há pessoas que estão ao seu redor, trabalham com você. Talvez existem pessoas que até moram próximas de você, talvez até faz parte do teu rol de familiares. Mas essas pessoas estão enfurecidas, perturbadas ou perturbando a sua vida. Mas eu quero lhe dizer, ore ao Senhor, clame ao Senhor, porque o Senhor Jesus está de pé ao teu favor para receber a sua súplica, para receber a sua oração, para receber o seu clamor. E aprenda com Estevão, libere perdão para quem está te odiando, libere perdão para quem está te magoando, libere perdão para quem está te ferindo. Ame, sim, porque você vai ganhar com isto. Creia no poder da manifestação do Senhor Jesus por intermédio da oração. Agora vamos a um terceiro personagem. Olha só o que a Bíblia vai dizer no livro do Apocalipse. Tem mais um irmão que eu gostaria de compartilhar com você, que em meio à adversidade, ele também contemplou os céus abertos. Olha Apocalipse capítulo 1, versículo 9, e depois vamos observar o capítulo 4 e o versículo 1, vamos fazer referência de João, o apóstolo do amor. No capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz assim acerca de João: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos. E olha só que coisa linda, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, exatamente por conta do seu compromisso com Cristo, exatamente por conta do seu compromisso com a palavra, ele sofreu um isolamento forçado. Ele foi retirado do convívio social e ele teve que estar por um período sendo então deslocado. Mas olha só o que aconteceu com ele em plena ilha de Patmos no isolamento. Olha o capítulo 4. Depois destas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Olha só que coisa tremenda! Mesmo isolado, distante de tudo e de todos, não podendo estar junto aos crentes na cidade de Éfeso nesta ocasião, porque João foi pastor da igreja de Éfeso e ele foi isolado. Agora, a Bíblia vai dizer que naquele momento de dificuldade, de solidão e de isolamento, ele não esteve só. O Senhor esteve com ele, o Senhor apareceu a ele com a sua glória e com a sua majestade.
Apocalipse capítulo 1 vai dizer que o Senhor Jesus apareceu a João na ilha de Patmos, todo glorificado, com vestes talares, com olhos como chama de fogo, com a espada na sua mão, ou melhor, uma espada que saía da sua boca. A sua voz era como a voz de muitas águas, os seus cabelos eram brancos como a neve e a pura lã. E a Bíblia diz que João, quando vê em glória, cai prostrado aos seus pés, e ele disse: não temas, levanta, João, eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, tendo a chave da morte e do inferno em minhas mãos. Veja, o Cristo vitorioso se apresentou a João, e depois destas coisas, depois de João receber a orientação de escrever as 7 igrejas na Ásia Menor, a Bíblia diz que o Senhor lhe convidou para conhecer o céu pelo lado de dentro. O Senhor lhe convidou para conhecer as revelações apocalípticas. O Senhor lhe convidou para contemplar a glória eterna, por onde os salvos desfrutarão por toda a eternidade e viverão eternamente com o Senhor Jesus. Percebe que coisa tremenda? Quando você tem comunhão com Deus, quando você decide dar testemunho de Jesus Cristo, quando você não se envergonha da palavra do Senhor, veja o que pode acontecer. Sim, o Senhor pode se manifestar na sua vida, Ele pode te convidar a ter visões, revelações, aquilo que o teu olho não viu, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, como disse Paulo em 1 Coríntios 2:9, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então percebe, primeiro fato marcante na oração de Jesus foi os céus se abrirem. Segundo fato marcante, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu. Que coisa linda! Por que o céu se abriu? Porque Jesus estava orando. Agora veja, quando Jesus orou, o Espírito Santo desceu. Quando é que Deus deu o Espírito Santo para a igreja, ou para a igreja, de acordo com Atos capítulo 2? É exatamente quando a igreja estava orando. O Espírito Santo desceu. O que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo também, ele vai se manifestar na sua vida, porque onde há oração, há demonstração do poder do Espírito Santo. Onde há oração, a água desce e vem sobre o sedento. Onde há oração, há avivamento espiritual. Jesus foi cheio do Espírito Santo porque esteve orando. Na oração é que Deus dá poder para mim, para você, para nós cumprirmos com a nossa missão. E eu quero dizer, o Espírito Santo vai encher você como encheu Jesus, para que você possa cumprir a missão de Deus na sua vida, o propósito de Deus na sua vida, a vontade de Deus na sua vida, o chamado de Deus na sua vida. Deus quer mostrar para você que se você orar, você também pode receber o Espírito Santo. Você vai receber o batismo com o Espírito Santo, você vai receber as manifestações dos dons espirituais na sua vida. Veja que depois que Jesus orou, o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo veio para capacitá-lo, para que ele pudesse enfrentar o diabo no deserto, sim, enfrentar o diabo na casa do diabo e vencer o diabo na casa do diabo, no deserto. É isto que vai acontecer com você. Jesus vai te dar poder, Jesus vai te dar autoridade, Jesus vai te capacitar para que você vença o adversário. Jesus prometeu dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então creia
Creia que assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, conforme Atos 10:38, assim você também será ungido, assim você também será ungida, assim você também será capacitado para você andar fazendo bem. Você vai andar no seu ambiente de trabalho fazendo bem. Você vai perceber que na sua casa você vai fazer muito mais o bem. Você vai perceber que na igreja onde você serve ao Senhor, você vai ser usado para fazer muito melhor e desenvolver com muito mais habilidade, capacidade, o ministério que o Senhor colocou para você desenvolver. Eu não sei qual é o departamento que você lidera, eu não sei qual é o departamento que você vai liderar, mas eu tenho certeza que eu estou falando com alguém que Deus já está confirmando que vai te capacitar, vai te dar ousadia, vai te dar autoridade, vai te dar unção, vai te dar poder, vai te dar habilidade e você vai fazer com muita graça, com muita dinâmica para louvor e glória do nome do Senhor. Eu finalizo dizendo para você que o terceiro fato, a terceira coisa que aconteceu enquanto Jesus orava, a Bíblia diz, primeiro, o céu se abriu. Segundo, o Espírito Santo desceu. Terceiro, ouviu-se a voz do céu. O Pai fez uma comunicação. O Pai deu um brado, o Pai deu um testemunho, e o Pai disse: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo, ou me compraz minha alma. Isso aqui é lindo, percebe que enquanto você ora, você pode contemplar céus abertos, você pode contemplar a descida do Espírito Santo, e você pode também ter a confirmação de Deus, do seu chamado, do amor de Deus na sua vida, do propósito de Deus com você na terra, da vontade do Senhor ao teu respeito. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então não pense você que você é uma pessoa comum. Não, você não é mais criatura. Vou dizer para você, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Romanos 8,16, a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Você não tem mais um espírito de escravidão, você recebeu um espírito de adoção. Por isso você pode se direcionar a Deus lhe chamando de pai, de papaizinho querido, Abba Pai, conforme a linguagem original do grego de Romanos 8,15. A Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 3, versículo 1, vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, de que fôssemos chamados filhos de Deus. Romanos 8,17, a Bíblia diz que se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros, sim, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, creia que hoje o céu vai se abrir para te trazer resposta. Creia que você vai conhecer a boa dádiva e o dom perfeito que vem do alto, do Pai das luzes. Creia que o Senhor vai abrir o seu bom tesouro chamado céu e abençoar você com bênçãos espirituais, bênçãos materiais, em nome e por amor de Jesus Cristo. Creia que se por um acaso, porque às vezes pode acontecer de existir um travamento de Deus, de uma resposta de Deus chegar até você, como aconteceu lá em Daniel, capítulo de número 10. Mas insista, não desista, persista, porque Daniel ficou 21 dias de propósito orando, com aquele intuito
intuito de ter resposta, livramento, provisão de Deus. E a Bíblia diz que Deus foi além daquilo que Daniel pediu e suplicou. Deus, inclusive, trouxe revelações gloriosas para Daniel sobre o reino do Messias, coisa que João vai ver no Apocalipse. Daniel viu naquela visão do capítulo de número 10, porque ele perseverou na oração. E o que me chama a atenção, e por isso eu faço menção de Daniel, falando para você acerca que pode acontecer de por um momento acontecer um travamento da batalha no mundo espiritual, é porque quando o anjo veio com a resposta de Deus para Daniel, o anjo disse, capítulo 10, versículo 12, desde o primeiro dia das tuas súplicas são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então continue compreendendo a vontade de Deus, buscando compreender e se humilhar perante o Senhor, porque o segredo está aí, é perseverar na oração. E eu quero dizer para você, se prepara, porque Jesus vai te encher do Espírito Santo. Eu estou sentindo de Deus que Jesus vai encher você do Espírito Santo para te capacitar. E junto com o enchimento do Espírito, Jesus vai confirmar o batismo. Vai ter pessoas que vão falar em novas línguas. Vai ser pessoas que vão ser cheios do Espírito Santo, igual o meu sobrinho Jonathan. Meu sobrinho Jonathan pediu oração para mim, para que ele fosse igual eu. E eu disse para ele, não, igual o tio você não vai ser, você vai ser melhor do que o tio, porque Deus vai fazer de você um instrumento nas suas mãos. Aí eu dei uma orientação para ele, estar lendo os evangelhos, e depois de ler os evangelhos, ler todas as epístolas, sejam elas pastorais, eclesiológicas, e ele leu. Ele chegou em 15 dias no Apocalipse, e aí ele começou a orar 5 minutos madrugada dentro, depois passou a 10, passou a 15, passou a 20, quando ele percebeu com 15 dias, ele já estava bem animado, orando 30 minutos de madrugada. De repente, ele foi surpreendido numa dessas madrugadas, porque ele orou, se alegrou tanto, deitou, e quando ele estava dormindo, ele acorda falando em línguas estranhas. Glória a Deus. Deus se manifesta quando nós estamos dormindo também. Lembra de Gênesis 28 e 17? Jacó, quando ele despertou do seu sono, diz o versículo 16, ele disse, quão terrível é este lugar, o Senhor está aqui, eu não sabia. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Então creia que até quando você estiver dormindo, você não vai viver de pesadelo, você não vai ter sonhos carnais e malignos, você vai ter sonhos e visões espirituais, e o céu vai se abrir, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Amém? Quero orar com você e por você nesta nossa reflexão. A gente fica por aqui e a gente ora desfrutando da presença gloriosa do Senhor Jesus que está conosco. Querido Deus, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar por esses momentos que pude compartilhar de uma palavra a respeito da oração do Senhor Jesus, de acordo com Lucas, capítulo de número 3, versículos 21 e 22. Jesus, ele orou, e quando ele orou, tendo ele terminado de orar, se manifestou uma abertura nos céus de modo sobrenatural. Se manifestou também a vinda, a descida, o poder sobrenatural do Espírito Santo, que veio na semelhança de uma pomba. Corporeamente, diz o texto, que o Espírito Santo desceu na representatividade de uma pomba, falando de pureza, falando de paz. Eu quero rogar que o Espírito
Espírito da paz desça sobre esta casa, desça sobre esta família, entre neste coração, para aquietar essa alma, para tranquilizar esse coração, para trazer renovo, para trazer refrigério, para trazer, Senhor Deus, pureza, sim, para trazer e confirmar purificação para esta vida, no poderoso nome do Senhor. Ah, meu Deus, que os céus se abram para que venha a resposta que este teu servo e esta tua serva têm clamado ao Senhor, para que venha a resposta que o teu servo e a tua serva têm buscado no Senhor, para que venha a resposta acerca desta situação familiar, acerca deste casamento. Traga a resposta e a restauração, traga a cura e o livramento para este jovem que é alvo da oração da mãe, para este adolescente, para esta criança cujo pai, cuja mãe está intercedendo. Oh, meu Deus, batiza com o teu Espírito Santo nesta oração. Sim, o Senhor pode batizar agora mesmo. Oh, glória, o Senhor pode trazer a alegria do céu, o Senhor pode trazer o renovo, o Senhor pode trazer a confirmação. Oh, meu Deus, pode ser que tenha alguém que já tenha sido batizado com o Espírito Santo, mas tenha alguma dúvida. Tira essa dúvida agora. Oh, meu Deus, e enche esse vaso. Sim, enche esse vaso. Ei, você pode ser cheio agora. Você pode ser cheio agora. Você pode falar em línguas estranhas em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Se está vindo as línguas estranhas aí, abra a tua boca e eu encherei, diz o Salmo 81, verso 10, e quem fala no Salmo 81, verso 10 é Deus. Abre bem a tua boca e eu encho você do Espírito. Não tenha dúvida, não tenha medo, porque eu vou dizer, não pense você que o que está vindo é da tua carne. Não, não é da tua carne. A tua carne não quer falar em línguas, a tua carne quer fazer qualquer outra coisa que desagrada a Deus, mas não que louva, não que exalta, não que glorifica. Então, Senhor, enche esse vaso agora, derrama do teu Espírito, derrama do teu poder, derrama da tua graça, derrama da tua unção, traz o revestimento, traz a autoridade, traz a capacitação. Sim, capacitação para essa liderança. Aqui há uma liderança orando comigo. Eu sinto que tem uma liderança orando comigo de alto potencial. Oh, meu Deus do céu. Oh, Lamar Achandarás. Você vai fazer muito mais para o reino de Deus, filha. Você vai fazer muito mais para o reino de Deus, filho de Deus. Você vai fazer muito mais na obra do Senhor, porque o Espírito está te dominando, o Espírito está te capacitando, o Espírito está te dando poder, autoridade, está te delegando unção. Oh, glória! Ele está distribuindo para você. Oh, o Senhor está me testificando que tem dons espirituais. Sim, estou falando para você em nome do Senhor. Tem dons espirituais que o Espírito está proporcionando e distribuindo nesta oração. Sim, a lista de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 6 até o versículo 8, tem dom de governo, tem dom de misericórdia, sim, tem dom de socorro, sim, tem dom de ensino, aleluia, tem dom para você presidir, gerenciar, administrar a empresa. Deus está te dando dons espirituais. Tem gente que está recebendo da lista de 1 Coríntios 12, de 7 a 9. Tem gente que está recebendo palavra de sabedoria. Tem gente que está recebendo palavra de conhecimento. Tem gente que está recebendo o discernimento do Espírito. Aleluia! É bem provável que tenha gente
que vai receber nessa oração os dons de curar. Estenda tuas mãos. Nas tuas mãos haverá autoridade para curar os doentes, para curar os enfermos. Ei, Deus está te dando o dom da fé. Deus está te dando o dom de operação de maravilhas. Tem alguém que está recebendo esses dons. Oh, glória a Deus. Ei, é bem provável que tem gente que está recebendo o dom de línguas. Olha aí. Olha Jesus te dando variedades de línguas. Olha Jesus te dando interpretação das línguas. E olha Deus te dando profecia. Receba o dom para profetizar pelo Espírito, para falar pelo Espírito. Eu vou dizer mais, para você pregar a palavra na unção, na ousadia, na autoridade do Senhor na sua vida. É provável que tem gente recebendo o dom, a lista de 1 Coríntios 12, versículo 28 a 30. Você vai receber os dons do Espírito para exercer com autoridade o teu chamado para a glória e honra do nome de Jesus. Pai, abençoa esse lar. Pai, abençoa essa casa. Pai, cura quem está doente agora. Cura, Pai, cure-me nesse, liberta mesmo, pelo teu glorioso poder. Abra os céus, chega de céu de bronze, chega de céu cerrado. Nós estamos já há um tempo nos humilhando, Senhor. Nós estamos buscando a cura do Brasil, a restauração da nossa pátria. Tenha misericórdia e usa de benevolência para conosco. É a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Foi muito bom poder compartilhar com você esses minutos, na verdade, quase 1 hora. Você vê que o tempo passa. E eu agradeço a Deus. Eu não queria ser tão cansativo assim. Eu espero que não esteja sendo cansativo, espero que a palavra esteja alimentando você, mas é que Deus, na sua infinita misericórdia, me deu esta graça para compartilhar mensagens lindas e maravilhosas que eu tenho recebido do Senhor. E para os mais chegados, os que congregam aqui comigo em Bairro Alto, sabe que dia 7 de março do ano passado, eu me submeti a uma cirurgia, aqui a marca da cirurgia, que começa aqui, ó, no pé da orelha esquerda e vem até aqui, ó, passando no meio do pescoço. Uma cirurgia muito delicada, com muito risco, e Jesus me preservou a vida. 21 dias depois da cirurgia, o Senhor Jesus veio aqui em casa e disse: retoma o altar, porque no altar eu faço a obra completa. Eu vou restaurar você. Eu vou te dar novas mensagens. Eu vou te usar com mais profundidade na minha palavra. E de lá para cá eu não parei mais de pregar. Eu subi para o altar naquele mesmo dia, conforme Deus me mandou fazer. E por isso que eu estou pregando diariamente. Porque eu estou pregando e Jesus está me restaurando. Jesus está me restaurando e eu glorifico a Deus. Continue orando por nós, pela minha esposa, pelos meus filhos. Continua com a gente nessa fé e juntos nós vamos ser ainda mais abençoados por Deus. Deus te abençoe e te guarde. Um beijo no seu coração e na sua alma. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.